ao longo dessa obra, o trabalho dele ganhou o mundo. Ganhou o mundo. Publicações e cartas que ele recebia, condecorações que ele recebeu, elogios que ele recebeu, e não era da Europa, Estados Unidos, América do Sul, América Central. Então a psiquiatria vem junto com o espiritismo. E como sempre Kardec falou, sempre atento à ciência, e chegava colocando o seguinte: se um dia a ciência e o espiritismo não entrarem em conflito, vocês tiverem que escolher uma, escolha a ciência. Ele sempre teve esse cuidado. Escolha a ciência. Ele tinha um respeito muito grande pela ciência, até pela base. As reflexões apresentadas pelos espíritos sobre as causas da loucura partiam de um pressuposto fundamental: a existência de um elemento extramaterial e sua intervenção no corpo físico, defendendo assim uma posição dualista e interacionista. O comportamento humano poderia ser influenciado não apenas pelas disposições orgânicas e sociais, mas também pela ação de outros espíritos. Tanto Kardec quanto os médicos espíritos não defendiam o abandono dos tratamentos propostos pela medicina convencional. Apenas pretendiam legitimar o espiritismo como uma nova ciência capaz de conjugar o tratamento espiritual e material. É o que eu estava falando agora há pouco. Olha a preocupação do Kardec. Mas a mesma preocupação o pessoal da ciência não tinha, não. Bastava a marreta mesmo. Esta proposta de integração entre a psiquiatria e o espiritismo se materializou de modo institucional na fundação de dezenas de hospitais psiquiátricos e espíritas pelo Brasil. Esse dezenas de hospitais psiquiátricos e espíritas foi ao longo do início do século passado até meados do século passado. O movimento espírita no Brasil organizou uma ampla rede de terapias complementares, numa dimensão que não foi encontrada em nenhum outro país no mundo. Num levantamento realizado nos anos 80, haviam cerca de 100 hospitais psiquiátricos de orientação espírita em funcionamento no Brasil. A maioria dos hospitais psiquiátricos espíritas não produziu publicações de ampla circulação que procurasse apresentar de modo sistemático esta conjunção de tratamento médico-espiritual. Uma notória exceção foi o Dr. Inácio Ferreira de Oliveira, do Sanatório Espírita de Uberaba. Ele publicou livros com descrição do perfil de pacientes atendidos, dos tratamentos empregados e dos resultados obtidos. No ano de 1928, teve início, antes disso, deixa eu colocar o seguinte: o doutor Inácio, em 1924, se não me falha a memória, ele terminou o curso na GEL, foi para o Rio de Janeiro, 24 não, mais cedo, 14, e se matriculou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, cursando medicina. Ao terminar, ele voltou para Uberaba, aquela terra dele, como médico clínico geral. Então, no ano de 1928, teve início a construção do Sanatório Espírita de Uberaba, promovida pelo Centro Espírita da Prece. Pouco antes da inauguração do sanatório, ocorrida em 31 de dezembro de 1933, o Dr. Inácio foi convidado para a direção clínica do sanatório. O médico aceitou o convite, dando início às suas atividades no início do ano de 1934. Embora se declarasse não ser espírita, e sim materialista. O Dr. Inácio não iniciou essa jornada como espírita. Ele era materialista e afirmava isso melhor. E, além do mais, ele gostava de uma cachaça, fumava desbragadamente. Parece até que, quando se deu o desencarne dele, mais adiante nós vamos ver, o motivo da saúde dele ter sido abalada foi por causa do excesso de fumo. Mas ele, a foto dele, fundador e diretor do Sanatório Espírita de Uberaba. Nasceu em 1904,
faleceu em 1988. Aí estão algumas fotos do sanatório, são fotos recentes, tá? E ali ele conheceu a dona Modesto, Maria Modesto Cravo. Os amigos da casa, os companheiros, todos sabem quem foi a Maria Modesto. Inclusive, na época que nós fazíamos reuniões aqui de estudo com os espíritos, a Maria Modesto compareceu algumas vezes. Vocês estão lembrados disso? Certo, Mariana? E ela tem um papel preponderante na carreira dele, no trabalho dele, aqui e na espiritualidade. Convencido dos benefícios trazidos pelo uso das alternativas apresentadas pelo espiritismo, acabou tornando-se o primeiro médico espírita a institucionalizar as ideias de tratamento para a loucura proposta pelo médico espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Os abundantes relatos de casos ilustram e buscam comprovar a teoria espírita para os transtornos mentais. Descreve pacientes com variados tipos de delírios, alucinações, agitações psicomotoras, torpor, convulsões não epiléticas, tentativa de suicídios, jogadores patológicos, etc., que apresentaram melhoras importantes após a terapêutica espírita. O tratamento médico espiritual realizado no sanatório do Dr. Inácio, bem como os de suas publicações, ultrapassaram as fronteiras do movimento espírita brasileiro, alcançando a imprensa, a população leiga e pesquisadores de diversos países. Entre os anos de 1940 e 1970, diversas cartas foram endereçadas ao médico uberabense do Paraguai, Argentina, Chile, Porto Rico, Venezuela, Espanha, Portugal, Luxemburgo e Estados Unidos, solicitando diagnóstico e tratamento para os mais variados distúrbios mentais. Revistas espiritualistas de diferentes países, Cosmos de Porto Rico, Prismas da Venezuela, Voz Informativa do México, Light de Londres e La Revue Spirit, agora não sei que é francês, da França, e Conhecimento de la Nueva Era da Argentina, publicaram artigos contendo referências diretas a Inácio Ferreira e suas obras. A essa época ele já tinha publicado várias obras, estava encarnado ainda. No ano de 1947, Natálio Secarini, presidente da Confederação Espírita da Argentina, realizou uma conferência em Buenos Aires intitulada Dr. Inácio Ferreira, Espírito e Revolucionário de la Psiquiatria. Esta conferência foi transformada em livro e publicada em 1951 e prefaciada pelo próprio Inácio Ferreira. Tá. Passou duas? Pode. Aí sim. Tá. A última. Não, volta. Por indicação de Carl Miller e o Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, estabeleceu contato com o Dr. Inácio, trocando algumas correspondências sobre pesquisas realizadas no sanatório e as impressões do pesquisador norte-americano sobre o livro deles intitulado Psiquiatria em Face da Reencarnação, publicado em 1940. Além do agendamento de uma visita ao hospital que ocorreu na década de 60. Ok, volta. Vamos ver agora o outro lado do espelho. São tiradas desse livro. Isso é uma das obras dele. Na próxima dimensão. Eu recomendo que vale a pena ler as obras dele. O espírito do Dr. Inácio é responsável até o presente momento por 42 obras psicografadas, especialmente pelo médico Carlos Bacelli. Nessas obras ele compartilha ensinamentos, relatos de suas experiências no plano espiritual e reflexões sobre temas como medicina espiritual, mediunidade,
saúde mental e a interação entre os planos físico e espiritual. E entre os livros mais conhecidos estão esses aí. Um deles é esse, Na Próxima Dimensão. Eu pulei duas. Essas obras são consideradas de grande valor no meio espírita, especialmente por abordarem a relação entre saúde mental e espiritualidade de uma forma clara e prática. Elas também oferecem uma visão aprofundada sobre os desafios do trabalho em hospitais psiquiátricos, auxiliando encarnados e desencarnados no entendimento dos processos evolutivos. Quando a gente fala assim, encarnados e desencarnados, os encarnados, eles auxiliam. Aquela sala lá, nós fazemos às terças-feiras a nossa reunião mediúnica. E eles dão um apoio muito grande para determinados casos que são atendidos aqui, principalmente vítimas de suicídio. E agora vamos passar a ver com mais detalhes como eles atuam nesse caso. Seu trabalho é descrito como incansável, sempre voltado para a caridade e a regeneração dos espíritos com uma abordagem acolhedora e humanizada. Ele enfatiza a importância do perdão, da reforma íntima e do estudo contínuo como meios de evolução espiritual. Bom, agora nós vamos ver algumas particularidades deles e nós estamos entrando em outras obras. A ocupação do Dr. Inácio na espiritualidade. O Dr. Inácio Ferreira desencarnou em 1988. Segundo informações apresentadas em livros psicografados que trazem suas comunicações, ele iniciou suas atividades no plano espiritual pouco tempo após a desencarnação. Relatos indicam que ele começou a atuar rapidamente nos trabalhos ligados à assistência espiritual e à continuidade do aprendizado no campo da psiquiatria no plano espiritual. Essa rapidez está associada ao seu preparo intelectual, moral e ao trabalho de assistência que ele já realizava enquanto encarnado, o que facilitou sua adaptação no mundo espiritual. Embora o tempo exato possa variar de relato para relato, há consenso de que o intervalo foi curto, possivelmente semanas ou poucos meses, entre o desencarnar e o já iniciar as atividades no mundo espiritual. Aí vem agora os causos. A surpresa do próprio desencarne. Como muitos espíritos que passam a vida dedicados ao trabalho, o Dr. Inácio não percebeu imediatamente que havia desencarnado. Ele relata que, ao despertar, acreditava estar no mesmo ambiente do hospital onde trabalhou por décadas. Chegou a pensar que estivesse apenas passando por uma enfermidade ou um desdobramento espiritual temporário. Foi preciso que amigos espirituais como a Dona Maria Modesta se aproximassem para explicar sua nova condição. A princípio ele relutou, chegando a questionar se aquilo seria um delírio. Somente depois de várias experiências e orientações, ele aceitou a sua nova realidade. O reencontro dele com Dona Maria Modesta. A Maria Modesta, desencarnada em 10 de novembro de 1964, 24 anos antes do Dr. Inácio, e que havia sido uma grande referência para ele no estudo da psiquiatria espiritual, o acolheu e o ajudou a compreender o seu novo estado. Segundo relatos espirituais, esse reencontro foi emocionante, pois ele sempre teve grande respeito por ela, mesmo quando estava encarnado. Maria Modesta lhe mostrou a importância de continuar trabalhando, agora sob uma nova perspectiva, auxiliando desencarnados em sofrimentos psíquicos e encarnados com transtorno de origem espiritual, sofrendo obsessão. A resistência e a adaptação ao novo trabalho. Dr. Inácio, com seu temperamento forte e racional,
teve dificuldades em aceitar certos aspectos da vida espiritual. Ele brincava dizendo: fantasma não existe, mesmo já estando desencarnado. Aos poucos, começou a compreender melhor a dinâmica do plano espiritual, reconhecendo a existência de hospitais psiquiátricos espirituais, na espiritualidade, onde muitos espíritos são tratados antes de reencarnarem. Veja, espíritos que desencarnam, vítimas de suicídio, eles entram num processo de perturbação muito intensa. É claro que eles têm que receber um tratamento, etc., porque eles vão ter que encarnar depois, vão ter que ter uma nova chance de encarnar, e eles vão passar, nessa encarnação, eles vão passar por prova. Igual ou pior do que essa prova que o levou ao suicídio. Então, eles precisam receber um tratamento para que eles possam encarnar. E, chegando nesse momento, eles têm um preparo melhor do que tiveram nessa vida. Eles suicidaram. A missão continuada. Após compreender melhor sua nova condição, Dr. Inácio aceitou a tarefa de continuar seu trabalho na psiquiatria espiritual, ajudando desencarnados em sofrimento e inspirando médicos e médiuns na Terra. Sua atuação espiritual hoje está ligada a hospitais espirituais especializados no tratamento de obsessões complexas, transtornos mentais com causas espirituais. Ele também passou a comunicar-se por meio do médico Carlos Bacello, trazendo esses livros todos que ele publicou. Aos amigos médiuns e participantes das reuniões mediúnicas nossas. Como se dá a atuação do Dr. Inácio e Dona Maria Modeste nas sessões mediúnicas de desobsessão nas casas espíritas? A atuação do Dr. Inácio e Dona Maria do Carmo Modesto nas sessões mediúnicas de desobsessão em casas espíritas se dá principalmente por meio da coordenação espiritual dos trabalhos, da assistência aos espíritos sofredores e da intuição aos médiuns e trabalhadores esclarecedores da casa, intuindo para melhor orientar e encaminhar aqueles espíritos. Na coordenação dos trabalhos, espiritual dos trabalhos, cabe identificar e encaminhar espíritos sofredores e obsessores, proteger o ambiente contra influências negativas intensas, harmonizar os médiuns e doutrinadores para que transmitam com fidelidade os esclarecimentos necessários. Vocês viram? A intuição está sempre presente. Dr. Inácio, com sua vasta experiência psiquiátrica, auxilia na identificação de transtornos obsessivos graves e no tratamento de espíritos que se encontram em estado de loucura e perturbação intensa. Ele utiliza recursos magnéticos e diálogos terapêuticos para aliviar essas mentes aflitas. Dona Maria Modeste, por sua vez, tem um papel maternal e acolhedor, ajudando espíritos que se encontram emocionalmente desestruturados, especialmente aqueles que desencarnaram em condições de sofrimento ou que possuem vínculos de ódio e vingança. Trabalho de desvinculação energética. Inclui passes espirituais para aliviar a carga negativa. Reequilíbrio perispiritual nos médiuns que absorvem emoções densas dos espíritos comunicantes. Viu? Fique esperto, hein? Encaminhamento dos espíritos para hospitais espirituais ou colônias de reabilitação. E também trabalha no apoio aos encarnados em hospitais psiquiátricos aqui no plano terrestre, encarnados, orienta médicos, influenciando, né? Médicos e os próprios pacientes, tá? As narrativas do Dr. Inácio Ferreira sobre Chico Xavier.
Dr. Inácio Ferreira, em suas obras psicografadas, relatou diversas narrativas sobre Chico Xavier, sempre com seu estilo bem-humorado e irreverente. Ele descrevia Chico como grande administração, mas também destacava a simplicidade e os desafios enfrentados pelo médium. Aqui estão algumas de suas histórias mais marcantes. A comida mágica do Chico. O Dr. Inácio contou que Chico Xavier tinha uma alimentação muito simples e limitada. Certa vez, alguns amigos estavam preocupados com a saúde dele e insistiram para que ele comesse melhor. Chico, sempre humilde, respondeu com bom humor. Ah, meu filho, o Emmanuel já disse que eu tenho que comer pouco, senão minha mediunidade fica pesada. O médium e o conselho do espírito. O Dr. Inácio relatava que Chico, ao receber mensagem do espírito Emmanuel, muitas vezes ouvia conselhos diretos e severos. Uma vez Chico reclamou de dores, dificuldades e ouviu de Emmanuel: se você quiser descanso, podemos providenciar a sua desencarnação agora mesmo. E Chico, assustado, disse não. Logo respondeu: não, meu amigo, deixa eu continuar trabalhando. O Chico e o médico espiritual. O Dr. Inácio, como médico espírita, brincava que Chico Xavier era paciente difícil. Segundo ele, Chico tinha uma resistência impressionante à dor e evitava tratamentos médicos. Quando alguém lhe dizia para ir ao hospital, Chico respondia: meus médicos são os espíritos, e eles já disseram que ainda tem muito para fazer. O Dr. Inácio enfatizava que Chico era extremamente humilde. Uma vez, alguém elogiou a grandiosidade de sua obra e Chico disse: ah, meu filho, se eu fosse bom mesmo, Deus já teria me dado mais saúde e mais tempo para trabalhar. Recepção do Chico Xavier na espiritualidade. De acordo com as narrativas atribuídas ao Dr. Inácio, quando Chico desencarnou, houve uma comoção tanto no plano terrestre quanto no plano espiritual. Muitos esperavam que ele chegasse envolto em luzes, com uma recepção celestial digna de um espírito elevado. No entanto, o próprio Chico, ao despertar do outro lado, teria reagido com a sua habitual modéstia. Meu Deus, será que estou sonhando? Ou será que eu desencarnei mesmo? Dr. Inácio conta que a recepção foi simples, como o próprio Chico desejaria. Emmanuel, seu guia espiritual de longa data, estava à sua espera, acompanhado de espíritos ligados ao seu trabalho, como Bezerra de Menezes, Meimei, Maria João de Deus, que era a mãe dele, e outros amigos espirituais. Quando Chico viu Emmanuel, teria exclamado com emoção: meu amigo Severo, como estou feliz em revê-lo. E Emmanuel, sem perder a seriedade que lhe era característica, teria respondido com um leve sorriso: agora, meu filho, o trabalho continua. Você acha que pode descansar? Dr. Inácio brinca que, mesmo após uma vida inteira de dedicação ao próximo, Chico Xavier não teve folga nem do outro lado, pois seu espírito estava sendo solicitado para novas tarefas. Mas antes de qualquer coisa, foi levado para um período de refazimento, onde pôde se recuperar das dificuldades físicas enfrentadas nos últimos anos de vida. Dr. Inácio também narra, ao perceber realmente que havia desencarnado, que o Chico havia desencarnado, Chico teria dito em tom bem-humorado: então quer dizer que acabou a fila na minha porta. Agora posso dormir um pouquinho? E um dos espíritos ao seu lado teria respondido rindo: sim, Chico, mas só um tempinho. Logo vai ter fila de espíritos aqui na porta da tua casa. Essa visão da chegada de Chico Xavier no mundo espiritual reflete tanto sua grandeza quanto a sua humildade, sempre com toque de leveza e humor. Alerta do Dr. Inácio aos médiuns. Dr. Inácio sempre teve uma abordagem franca e muitas vezes irreverente ao tratar dos desafios da mediunidade. Em suas obras, ele deixou diversos alertas aos médiuns, destacando a necessidade de vigilância, disciplina
e humildade. E aqui estão alguns dos principais conselhos. Nem todo espírito que se comunica é sábio. O Dr. Inácio alertava que muitos médiuns se impressionam facilmente com espíritos que falam bonito, mas isso não significa que sejam iluminados. E ele dizia, no mundo espiritual, tem muito espírito metido a professor, mas que, na verdade, mal saiu do primário da evolução. Outro alerta. Cuidado com o estrelismo mediúnico. O Dr. Inácio alertava sobre médiuns que se consideraram especiais ou donos da verdade. Para ele, o maior perigo é quando um médium se acha indispensável. E dizia, o médium que pensa ser substituído está a um passo de virar ex-médium. Perigo da mistificação. Ele explicava que muitos médiuns acabam mistificando, seja por vaidade, por necessidade de reconhecimento ou até por interferência do próprio inconsciente. A mistificação pode começar com uma pequena ajustadinha na mensagem, mas depois vira um teatro inteiro. O obsessor mais perigoso pode ser o próprio médium. Médium descuidados pode se tornar vítima de suas próprias imperfeições. O alerta do Dr. Inácio era claro. Tem obsessor que nem precisa fazer muito esforço. O próprio médium já se complica sozinho. O trabalho é do Cristo e não do médium. Ele reforçava que a mediunidade deve ser exercida com humildade, pois o verdadeiro protagonista do trabalho espiritual é Jesus. O médium é só um carteiro, não deve se apaixonar pelas cartas que ele entrega. Então, meus amigos, é o que eu queria fazer das peneiradas que eu dei nas obras dele, para a gente ver um pouco do lado da espiritualidade. Agora, eu recomendo muito a leitura de obras do Dr. Inácio, psicografada pelo Carlos Bacelli. E me disponibilizo aqui para alguma pergunta, alguma questão que queira ser levantada. Estou à disposição. Ok. Você me desculpe, só mais uma descrição aqui que eu esqueci de colocar. Eu vou narrar o Hospital Esperança da espiritualidade onde ele se encontra. Esse hospital foi fundado por Eurípides Barçanufo, onde ele está trabalhando hoje, o Dr. Inácio, em 1920, 2 anos após o desencarne dele, do Eurípides Barçanufo, sob a orientação do Santo Agostinho e João Evangelista, entre outros integrantes da equipe do Espírito da Verdade, com o objetivo inicial de criar uma colônia espiritual para abrigar espíritos ligados à mensagem cristã que fracassaram em suas recentes reencarnações. Localizado no plano astral, nas imediações da cidade mineira de Uberaba, fica mais ou menos a uns 50 quilômetros de distância da costa terrestre, na região denominada de Umbral Médio, e tem forte ligação com o Sanatório Espírita de Uberaba, Sanatório Material, fundado em 1933. As primeiras informações da instituição estão no livro Tormentos da Obsessão, de 2001, do espírito Manuel Filomeno de Miranda e psicografia de Edivaldo Franco. Um pouco antes dessa época, após sua desencarnação em 1988, o Dr. Inácio Ferreira assume a direção da ala psiquiátrica do hospital. Ele não era o diretor geral do hospital, ele era o diretor da ala psiquiátrica. E quando estava encarnado aqui, era diretor da ala de clínica geral. Ele começou como clínica geral. Alguns anos depois, inicia uma série de livros com revelações inéditas do plano espiritual e daquela colônia pela psicografia do médium Carlos Bacelli.
também através da psicofonia do médium Arthur Ângelo, do Espírito Duarte Vilas Boas, que traz novidades do cotidiano do hospital. Desculpa aí. Sem problema. Eu queria só te pedir uma gentileza, se você talvez achar pertinente e possível, porque a sua apresentação fala do Inácio materialista ao Inácio diretor clínico de um hospital psiquiátrico espírita, tendo como fundamento a terapêutica espírita, não é isso? Sim. E pelo menos na minha leitura, assim, essa passagem talvez possa ser explicada, né, se você tiver algum detalhe de como esse caminhar se deu, né, porque na apresentação isso ficou subentendido, mas acho que é um processo aí interessante, se você pudesse citar. Boa lembrança. Ele, como havia narrado anteriormente, ele era materialista. Tá? Ele se negava a ser espírita, ele era materialista e pronto. Ele, como diretor clínico do hospital, ele acompanhou, ele se metia em todas as áreas e acompanhava muito o trabalho da Dona Maria Modesta, que era espírita. E a compaixão com que ela tratava os doentes ali, os internos ali, e aquilo, ele ficou observando aquilo e começou a perceber que o trabalho que ela dava vinha muito passes, água fluidificada, uma conversa de orientação, e ele ficava olhando aquilo, e aquilo começou, a partir dali ele se transforma em espírito, porque ele começou a acreditar no espiritismo e nas possibilidades que o espiritismo oferecia àquela patologia, né? A psiquiatria. E ali, então, ela foi recebê-lo na espiritualidade quando ele chegou e conversou muito com ele e orientou muito a ele, ele respeitava muito a ela. Quando ele ingressa, então, nas atividades do Hospital Psiquiátrico Espiritual. Mas foi através de Dona Maria Modesta. Grande espírito, que já compareceu algumas vezes aqui, nos trazendo luz, explicações, etc., em reuniões que nós mantínhamos aqui com a espiritualidade. Nós tínhamos uma equipe de estudos, temos ainda, né? Hoje são várias, antes era uma só. E nós entendemos que chegou um momento que esse grupo de estudos gostaria de estudar, muito influenciado pelaquela época do Kardec, como as coisas aconteciam, como ele trabalhou lá na obra, de nós levantarmos questões, algumas dúvidas que tivéssemos, ou quiséssemos aprofundar determinados aspectos, que a gente pudesse contar com apoio, com assessoria de pessoal da espiritualidade. E já começamos a fazer, eu acho que umas 3 ou 4, né, Marina? Mais ou menos por aí. E foram reuniões maravilhosas. E apareciam espíritos de muito bom nível. E a Dona Maria Modesta era uma delas, que comparecia aqui. E normalmente ela chegava quando queria se abordar algum tema relacionado ao sacrifício, do suicídio, dos tormentos, daqueles espíritos sofredores, etc. Ela sempre aparecia num momento desse para trazer algumas mensagens importantes. Respondi? Perdão. Você falou que ele fez um trabalho em hospitais, no plano físico, hospitais psiquiátricos espíritas, né? Então, a gente que já tem um contato de psiquiatria, geralmente os psiquiatras partem da abordagem farmacológica, né? Uhum. É uma linha de medicina que está muito sob influência aí da droga do momento, né? O estágio preta, a heroína, então, assim, ter a coragem de introduzir um tratamento espírita também já é algo digno de louvor. Agora, eles sistematizaram essa abordagem de alguma forma. Esse trabalho que foi feito, ele chegou a ser sistematizado de como foi feita essa abordagem, o que consistia essa abordagem, né? Assim, não só na parte química, medicinal, mas também no que consistia a abordagem espírita que era empregada nesse hoje. Eu digo assim, porque se hoje alguém quiser desenvolver esse trabalho, tudo que foi feito se perdeu ou isso foi compilado sistematicamente para que todos pudessem dar continuidade a isso? Foi compilado e publicado.
e foi publicado para diversos países do mundo. A abordagem que ele fazia nos tratamentos não era meramente espírita. Ele conjugava as duas vertentes, a espírita e a científica. Tá? Então, ele entrava com uma farmacológica e com alguns outros tratamentos clássicos que a psiquiatria trazia na época, mas conjuntamente com a abordagem espírita. E esse tipo de conjugação, diversos livros, diversas obras dele, ele traz isso em detalhes, inclusive com estatísticas. Isso foi divulgado para o mundo inteiro. E ele recebia cartas, recebia convites da Argentina, da França, da Bélgica, para, inclusive, proferir conferências e responder determinados questionamentos que eles faziam, né? Poxa, eu estou aqui com um problema no meu sanatório e tal. Caminhava correspondência para ele, ele respondia. Ele foi muito conceituado, é muito conceituado, até hoje, como espírito. Mas, na época, isso eu estou falando agora em início do século, primeira metade do século XX agora. Ele era muito conceituado, inclusive na Universidade de Virgínia. Alguém deu sequência a esse trabalho dele? Alguém ficou à frente? Algum médico deu sequência? Que eu saiba, não. Infelizmente, não. Entendeu? Alguns, como disse ali, tinham mais de 20, né, hospitais psiquiátricos no Brasil, mas nenhum deles, o problema é que nenhum deles foi capaz de produzir 1/1000 das obras que ele produzia estatísticas sobre, tratando assim, a probabilidade de cura é tal. E ele é muito correto, muito honesto nas colocações dele. Inclusive, ele alega o seguinte, num determinado momento: as curas comprovadamente resolvidas através do espiritismo representavam mais ou menos 50%. Dos outros 50%, ele vai compartilhando. Tá? Alguns tiveram melhora, eu acho que foi 19%. Tiveram melhora, não foram curados. Né? Outros, eles eram vítimas de outros problemas que precisariam de um tratamento realmente farmacológico pesado. Mas só os 50% já é uma grande vitória. Uma grande vitória. E daí ele adquiriu o respeito do mundo espírita aí, fantástico. Hoje está trabalhando lá conosco. E o pessoal dele, a falante dele, de vez em quando vem aqui nos ajudar. Às vezes o médium, ele recebe aquele espírito do sofrimento tão denso, Cláudia, Marina, e outros até que não estão presentes aqui, o Richard, recebe e fica com aquela carga, aquela nhaca, durante um tempo. Então, tem que haver um trabalho até de relaxamento, né? De limpeza daquilo. Eles trabalham nisso. Muitas vezes até trabalham ajudando o orientador, porque quando você recebe, o médico está sentado, recebe aquele espírito, tá? E está em crise o espírito, e ele começa a manifestar aquela crise daquele espírito, e às vezes até de maneira violenta, né? E cabe ao orientador sentar e começar a conversar com aquele espírito. E essa orientação, ela requer uma certa psicologia, um certo tato. Tem que haver um caminho para que você consiga obter bons resultados e consiga acalmar aquela entidade que ali está. Tá? E eles trabalham nisso, eles intuem o orientador, eles cuidam do médico. Porque tem sessões aqui pesadas. Se você não tiver, o médium não tiver esse amparo, ele vai levar essa carga aí para casa. Enfim, eu não sei se respondi, doutora. Uma pergunta? Claro. Ainda dentro do que ele falou, o senhor desconhece a continuidade do trabalho dele por outros psiquiatras, né? Até mesmo dentro da doutrina espírita, ou realmente não teve? Por que essa pergunta? Porque hoje a gente vê a USP, né, a própria UFJF aqui trabalhando muito essas questões de contribuições do espiritismo na medicina. Então, o senhor desconhece ou realmente não teve ninguém
Não, aqui aqui encarnado, aqui, eu desconheço. Desconheço. É uma questão então, de pesquisar, né? Isso, exatamente. De repente tem sim, né? Infelizmente, não teve ninguém do SCOL, doutor Inácio, capacitado a dar sequência do trabalho que ele dava aqui quando encarnado. Mas veja só, mas eles continuam trabalhando da espiritualidade ligados a esses médicos, tá? Ligado à medicina, orientando. E esse tipo de atividade não é ligada só à questão psiquiátrica, não. Rubem está aí. Quantos médicos, cirurgiões são amparados na hora de uma cirurgia? Hein, Rubem? Eu tenho notícia de alguns colegas que são espiritualistas e se beneficiam muito disso. Até os não espiritualistas, eles estão seguindo uma intuição que eles acham que é dele. E às vezes não é. Não estou dizendo que sempre é assim, tá? Mas às vezes eles estão sendo intuídos e achando que é uma ideia própria, um caminho próprio, elaborado por ele, e está sendo intuído por pessoal dessa falange. E olha, não é um hospital psiquiátrico. São inúmeros hospitais psiquiátricos que existem na espiritualidade. Inúmeros. E esse aqui é um deles só. Posso comentar uma coisa sobre isso também, Renato? Acho que a própria medicina e a ciência já está se dando conta da necessidade da interseção entre ela e a espiritualidade, né? E uma sendo sinérgica e beneficiando a outra. Existem várias palestras, vários simpósios sobre isso, dentro do meio científico, a respeito da contribuição de uma visão espiritualista. E aí, nesse caso, né, Rubem, sem que a gente possa tender a puxar a sardinha só para a nossa brasa, espiritualidade num sentido mais amplo da palavra, né? Da fé, inclusive diversos, a UFJF, por exemplo, tem um estudo, como você citou, abordando essas questões do impacto da espiritualidade amplo senso, né, em apoio à medicina, né, à ciência da medicina. Vira e mexe, nós temos congresso espírita, formado por médicos. Aqui tem Frei Rio mesmo, nós já tivemos, presenciamos vários médicos espíritas fazendo um congresso e debatendo entre eles. O sonho do Kardec um dia deve se realizar, que é a junção mesmo de vez espiritismo e ciência. Eu posso até abranger um pouco mais o espiritualismo, amplamente, não só restrito ao espiritismo, mas as outras religiões, a religação do ser humano com a energia vital, com a energia criadora. Por aí. Mais alguma questão, gente? Chefe? Gostei do chefe. Bom, agradeço aí ao Marco, né, pelas reflexões.